Eu sempre tenho muitas críticas a esses episódios de transição nas séries, mas aqui em The Last of Us eu preciso dizer que eu gostei muito desse episódio. É certo que alguns jogadores não gostaram muito porque faltaram coisas das histórias dos personagens nesse momento do jogo na história da série, mas para a série foi uma ótima entrega. Ela fechou alguns arcos e abriu a narrativa de Ellie atrás de Abby, e só faltam 4 episódios para o fim da temporada. E o foco tem que ser totalmente nela. Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Eu sou Lidiane e finalmente, depois de alguns meses assistindo várias séries que não souberam entregar episódios de transição, eu consegui assistir um bom com The Last of Us. Não é o meu episódio favorito, mas eu vim de séries como From ou Origem, transmitida aqui no Brasil pelo Globoplay, que eu vou deixar linkado aqui no card a minha playlist com toda a cobertura da série. Ela entregou um péssimo episódio de transição. Não fechou um arco de forma que deveria, fez um episódio que não tinha nada, apenas aumentou a minha raiva pelos personagens. Então, se eu tive um episódio assim, quando eu vejo esse terceiro The Last of Us, foi uma obra-prima. Como eu falei antes, é normal que os jogadores sintam falta de alguma coisa, mas para mim não. Eu consegui ver o fechamento de alguns arcos e também consegui apreciar esse momento em que a história de Joel termina e a de Ellie começa sozinha. Eu li críticas que nesse episódio não foi dado espaço para o luto pela morte de Joel, mas eu discordo porque 2 personagens principais deram sim toda a amostra do seu luto. No caso de Tommy, ali lavando o corpo de seu irmão e pedindo para que ele mandasse um beijo para Sarah, o que começou toda a história de The Last of Us. E Ellie, que acordou em choque ainda na cena da morte dele. O episódio, ele traz isso tudo antes mesmo da abertura. E na abertura, a produção da série lhe diz o seguinte: acabou. O nome de Pedro Pascal sai da abertura e também a imagem de Joel. Ou seja, todo um arco já foi fechado, a primeira temporada também já foi dito, já foi embora, e agora é uma nova história que vai começar. E é nisso que temos que nos focar. A gente não precisava gastar tempo nesse episódio com as pessoas limpando os corpos dos infectados em frente a Jackson, nem mesmo enterrando as pessoas mortas em Jackson. As folhas murchas ali na frente da casa de Joel, com suas flores também, já eram suficiente para mostrar para a gente que a história já tinha andado. As pessoas também já tinham caminhado, assim como tem que ser a história de Ellie. Muitos disseram que Tommy foi descaracterizado, porque nesse momento do jogo ele já tem ido para Seattle vingar a morte de Joel. Só que para a série você tem um personagem que é líder de uma comunidade. Ele não pode simplesmente sair dali. É uma narrativa de uma série de TV que precisa ser seguida de forma coerente. É claro que ele queria sim a vingança pela morte do irmão. Estava ali estampado na cara dele, naquela votação, naquele conselho, que eu nunca gosto daquele conselho. E também depois na conversa com Gale, a psicóloga, porque ela já conta para ele quem é Ellie. Ellie anda lado a lado com Joel. Ela é uma personificação dele e pode ser ainda pior, porque como ela diz, ela é uma mentirosa nata, ela conta mentiras facilmente. A gente viu isso, ela fazer isso com Gale no hospital para poder ir embora. E aquela cena é muito bonita porque mostra o que ela vai se tornar. Aos poucos a cena vai escurecendo e Bella Ramsey vai mostrando sua atuação. Esse é o ponto de transição da série. Tommy quer vingança, mas está preocupado com ela e precisa reconstruir Jackson. Mas agora a gente precisa se focar mesmo em toda essa raiva de Ellie, no que ela vai se tornar ou também no que ela já é. A personificação do luto por Joel está em Ellie, porque naquele momento que ela chega na casa dele e encontra a jaqueta e desaba, vem toda a tristeza da personagem, não somente dela, mas também dos fãs da série e do jogo, porque foi uma atuação incrível de Bella Ramsey. Mas a série quer nos mostrar outra coisa, principalmente no momento que ela pega a arma, porque isso é o significado da raiva dela. A série nos fala o seguinte, que ela passou 3 meses no hospital se recuperando de uma lesão pulmonar causada pelo chute que levou de Manny no chalé.
Mas é o seguinte, também depois vem com Jessie, quando ela está treinando e Jessie diz que ela não está preparada, ela ainda está sentindo muita dor. A série quer nos dizer o seguinte, ela vai partir para sua vingança, mas Ellie não está pronta fisicamente. Ela está mentalmente com muita raiva e isso atrapalha ainda mais se ela não estiver fisicamente boa. E é isso que muito provavelmente vai acontecer nos próximos episódios. E o arco de Dina está completamente perfeito, porque, como eu já falei antes, Isabela Merced é uma das minhas atrizes favoritas. Ela consegue se encaixar muito bem em um papel e ela está muito bem como Dina. E você pensar que agora ela tem uma motivação real, diferente do jogo, isso torna a história dela mais particular ainda. E ela verbaliza nesse episódio. Ela amava Joe, ela ama Joe e ela sabe o que ele vai fazer. Então, nesses 3 meses, ela preparou tudo em sua razão, porque ele é sua emoção, como a gente viu. Ela preparou rotas, ela se lembrou do que o Ginny falou em relação aos lobos, que era aquele símbolo que ela viu no chalé. Então, procurou saber onde Abby estaria, para poder dar as informações certas para ele. A questão aqui no arco dela, que eu observei, são 3 episódios seguidos falados sobre Eugene, o marido de Gale que Joe matou. Ou seja, um personagem tão falado, já morto, ele vai ter uma importância em algum momento da história, principalmente para Dina. E temos que estar atentos a isso, porque esse personagem está sendo tão citado na série. O que esse terceiro episódio também fez não foi somente fechar a história de Joe nessa temporada. Ela relembrou tudo da primeira temporada que foi de importante junto com Ellie. Aquele momento ali no túmulo, que ela chega lá para fazer a visita que só iria fazer quando fosse para Seattle, ela deixa o café, que faz referência a ser a bebida que ele gostava mais, e também aquele momento deles dois sozinhos, já se aproximando um do outro, na primeira temporada, quando ela fala que ela não gosta do café, que ela não gosta do cheiro. É mais uma vez a série se voltando para a primeira temporada e dando o adeus. Depois ela também fala para Dina que não quer contar qual foi a primeira morte dela, algo também que faz referência à primeira temporada. E tem outra que essa é transformadora, que foi dita até pelos produtores da série. O momento que ela está naquela viagem tão longa para Seattle, Dina agora é quem conta as piadas que Ellie acha sem graça. O contrário do que acontecia na primeira temporada. Na verdade, nesse episódio que tivemos, além de todo o luto de Ellie, foi também um adeus não somente a Pedro Pascal e Joel nessa temporada, mas foi também um lembrete e um adeus à primeira temporada. Outras críticas que aconteceram foi em relação ao início do relacionamento de Ellie e Dina, porque parece que já deveria ter acontecido no segundo episódio. Só que o segundo episódio é focado na morte de Joel. Não pode se fugir de uma narrativa de uma série de TV. O terceiro episódio também queria muito o início do relacionamento delas duas, mas é um episódio de luta e preparação para a ida para Seattle. O que a gente viu foi a série colocar elas duas ali já no início de uma conversa. É claro que Dina está se fazendo um pouco. Ela disse que não é gay, mas que voltou com Jessie. Só que aquilo ali é muita conversa. A gente vê no relacionamento delas duas. O que a série vai fazer é que não seja algo passageiro, algo jovial. Eles vão trabalhar muito bem isso para que seja algo muito duradouro para as duas. O que eu senti depois de tudo isso, de ver toda essa história ali em Jackson e com Ellie após a sua partida, é que a série nos diz o seguinte: agora vamos começar a contar a história do segundo jogo. Porque já fica claro com os lobos, em toda a preparação de Ellie e Dina para a viagem e no segundo episódio com Abby, que tem esse símbolo WLF com o lobo e também eles parecem muito bem armados, então eu já sabia que seria um grupo militar. Mas depois veio a série e mostrou esse grupo andando por uma trilha com roupas um pouco esfarrapadas e eu tive que perguntar quem eram. Não joguei o jogo. São serafitas ou cicatrizes, e eles têm uma guerra com os lobos. Tanto é que a morte deles foi causada pelos lobos. Eles citam isso na série. Mas Abby, ali,
ela é novamente trazida por Ellie quando passa pela trilha e encontra os corpos, porque ela já vem nessa raiva. Eu fico me perguntando até que ponto do jogo eles vão para poder contar esses 4 episódios que faltam, porque já tem a terceira temporada confirmada. Eu quero realmente ver quais são esses grupos que vão se organizar, porque os lobos, no fim do episódio, foi mostrado que eles são muito bem organizados e eles são muito grandes. Ao contrário do que Ellie e Dina veem quando elas chegam em Seattle, e aqui a cena se parece muito com o do jogo, eu fui comparar, elas acham que tem poucos lobos e que vai até ter menos, porque quando Ellie for matar o grupo de Abby. Mas não, a gente viu que não vai ser fácil para ela. E eu fico realmente querendo conhecer cada vez mais desses grupos nos próximos episódios. A série fez um trabalho muito impactante, o que dá uma maior profundidade à jornada de Ellie, principalmente agora após a transição. Em um ambiente novo, o que abre muitas possibilidades. Eu estou muito ansiosa pelo início da vingança, mas quero saber algo específico que você quer da jornada de Ellie nessa nova fase. Deixa nos comentários, curta esse vídeo, se inscreve e continua acompanhando os nossos conteúdos.